Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, Ruth e Esther. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção e a direção e iluminação do Espírito Santo. Que o Senhor derrame a tua bênção sobre todos os meus irmãos, respondendo às preces, às intercessões, dando-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ruth e Esther. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Esther 5, verso 2. Nesta semana, continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias. Ao usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus nos ajuda a ver as coisas da sua perspectiva e a entender como interpretar as profecias que se cumprirão e que foram dadas para fortalecer a nossa fé. Nossa atenção se volta para a história de duas mulheres cujas histórias tocaram o coração de inúmeras gerações, Ruth e Esther. A primeira era uma viúva sem recursos que encontrou sua esperança após conhecer o gentil Boaz, seu parente resgatador. O casamento dele se tornou uma das histórias de amor mais admiradas da Bíblia, pela maneira como reflete o amor de Cristo por nós. A segunda era uma jovem que vivia em terra estrangeira, tomou conhecimento de uma conspiração para destruir o seu povo e se viu empurrada para o palco principal do drama que se desenrolou para salvá-los. Sabemos que nas profecias, mulher é um símbolo poderoso da Igreja de Deus, o que nos diz muito sobre como ele considera o seu povo. Vamos examinar os relatos bíblicos dessas duas mulheres, Ruth e Esther, cujas circunstâncias da vida foram imortalizadas na palavra de Deus e tirar todas as lições que pudermos da experiência delas. Que Deus guie, que Deus oriente pelo Espírito Santo a mim e a você no estudo dessas duas mulheres que representam a Igreja de Deus. Aleluia! Na parte de domingo, fome na casa do pão. Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que Deus não existe. Essa é a primeira evidência que os críticos apontam, de que Deus não existe. Mas isto não é verdade. Deus existe. Eu tenho plena certeza e tenho minha experiência pessoal com o meu Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel. Outra evidência que os críticos citam é: ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem, mas Deus tem poder e Deus age quando ele quer. Número 3, ele não se importa com o nosso sofrimento. Outra mentira de Satanás. Deus se preocupa, Deus ouve, Deus cuida e Deus vê. Muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições está correta. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas, sem violar o nosso livre-arbítrio, Deus está presente sempre, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Vamos abrir a Bíblia em Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, vamos ler os versos 1 até o verso 5. Quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e o que as causaram? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta? Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos.
E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aqui você tem a história de Noemi, uma história que podemos chamar de tragédia. Perdeu o marido e depois perdeu seus 2 filhos. O início dessa história é bastante irônico. Houve uma fome que afetou Belém, porém a palavra Belém significa casa do pão. Houve fome na casa do pão. Podemos nos lembrar da abundância que existia no Jardim do Éden, onde Deus disse para Adão e Eva: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, Gênesis 2:16. A raça humana começou sua existência com muita fartura, muita abundância, sob os cuidados de um Criador muito generoso. Mas depois que Adão e Eva se tornaram escravos do pecado, Deus disse então para Adão: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Gênesis 3:19. Assim como Noemi, perdemos a esperança que Deus planejou originalmente para nós. E nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Recebemos o Éden como um presente, porque o Jardim do Éden foi um presente dado para Adão e Eva e para sua posteridade. Mas existiam condições. Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar, eles tinham livre-arbítrio. Mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar seu próprio bem-estar. Foram criados para dominar o mundo não caído sob a bênção de Deus. Em Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu domínio para Adão e Eva. Eles eram os seus representantes aqui na terra. A terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, isso acabará. O sofrimento, a desgraça, a falta de pão, a redução dos alimentos, tudo isso vai acabar. É a esperança que Deus nos dá em sua palavra. Com cerca de 6.000 anos de pecado, porque foram 4.000 anos de Adão e Eva, quando eles pecaram, até Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, estamos em 2025. Então, cerca de 6.000 anos de pecado. A terra ainda revela o amor e o poder de Deus. Mas, queridos, em breve virá o 7º milênio. O 7º sempre pertence a Deus. O 7º dia pertence a Deus. O 7º ano ninguém plantava, porque a terra deveria repousar. E o 7º milênio pertence a Deus. Será o descanso do planeta. Deus recolherá para o céu a sua igreja. Viveremos no céu com Cristo o 7º milênio. E Satanás ficará preso aqui no 7º milênio de Apocalipse 20. Meu querido irmão, 6.000 anos de pecado já se passaram, ou estão se cumprindo. Estamos à mercê do 7º milênio. Em breve Jesus Cristo voltará. Não sabemos exatamente o dia, a hora, o ano, mas estamos vivendo às portas da segunda vinda de Jesus Cristo, quando vamos ser arrebatados para o céu. Vamos voltar à felicidade, à abundância que Deus planejou no Jardim do Éden. Vamos ver o Jardim do Éden novamente, que está no céu, porque ele foi recolhido para o céu antes do dilúvio. Nós vamos participar novamente da árvore da vida que está no meio da Nova Jerusalém, diante do trono de Deus, onde tem um rio de águas cristalinas que procede do trono de Deus, exatamente como diz Apocalipse 22, verso 1 e verso 2. E ali está a árvore da vida, de um lado e outro lado do rio. Vamos poder comer do fruto da árvore da vida. Nunca mais fome, nunca mais dores, nunca mais sofrimento. A Deus toda a glória. Aleluia. Na parte de segunda-feira, Ruth e Boaz. Noemi pediu que o seu nome fosse mudado para Mara, que significa amarga ou amargura,
por causa da amargura da sua vida, Ruth capítulo 1 e o verso 20. Porém ela lhes dizia, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Meu querido irmão, você já sentiu na pele o sofrimento e a amargura desta vida, porque existem doenças, existem mortes, existem separações, lares desfeitos. Queridos, todos nós sofremos, mas assim como Deus cuidou de Noemi, assim como Deus cuidou de Ruth, Deus também tem olhos voltados para você. Você é a menina dos olhos de Deus. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Nossas perspectivas são sombrias e passamos a vida colhendo as espigas que sobram. Assim como diz em Ruth 2, verso 16. Aqui diz, deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. Assim como ela estava colhendo aquilo que caía no chão, Deus não desamparou Noemi e Ruth. Deus também não desampara você, meu querido irmão. Mas comparando com a abundância e fartura que Deus sonhou para você e para mim, lá desde o Jardim do Éden, nós poderíamos dizer que hoje estamos vivendo dos restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de você. Aqui lemos em Ruth capítulo 2 e o verso 5 a 20. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, os colhedores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até aqui, até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha? Não vás a colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu-lhe Boaz, e disse-lhe, bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste ao teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Noemi não poderia tomar posse da terra do seu marido Elimeleque, que tinha morrido, e obter assistência da família de seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar
com um parente próximo do seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas um fazendeiro gentio, ele era um parente de Elimeleque que poderia redimir a terra. Se alguém do seu povo empobrecer, disse Deus, e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Isso está em Levítico 25, 25. Quando alguém tinha que vender sua propriedade por pobreza, por necessidade financeira, essa terra poderia ser resgatada por um parente próximo. A descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas também era parente de Noemi, parente de Elimeleque, foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo, é um símbolo de Cristo, que não é apenas criador nosso, mas escolheu se tornar nosso parente, um de nós, nosso irmão mais velho, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chama de Filho do Homem, em Mateus 12:8, Marcos 8:31, Lucas 22:22, João 3:14. Jesus tinha um título preferido que ele sempre usava, que ele mais usou, Filho do Homem, que mostra o seu parentesco para com você e comigo. Ele é um de nós, é ele o nosso resgatador, é ele que foi simbolizado por Boaz. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco, com base em um detalhe técnico. Porém, queridos, a imagem de Cristo, que está presente na vida de Boaz, muda esse conceito, porque Deus é gentil, Deus é bondoso, assim como Boaz foi gentil e bondoso para com Ruth. Deus nos vê, assim como Boaz viu aquela moça colhendo junto com as outras moças e foi bondoso, misericordioso, caridoso para com Ruth. Deus também nos vê, meu querido irmão, e apesar da nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Boaz não somente foi bondoso, mas tomou Ruth para ser a sua noiva. Você e eu, Igreja de Jesus Cristo, somos sua noiva. O Criador não apenas se tornou parte da sua criação, não somente se tornou um de nós, mas também morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu por nós, e Ele prometeu, eu voltarei, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Aleluia! Na parte de terça-feira, Boaz, o resgatador. Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela. Mas havia uma barreira, um parente mais próximo que também tinha direito à mulher e às terras. Sendo Boaz um tipo de Cristo, um símbolo de Jesus Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo que também tem uma reivindicação, Satanás. Infelizmente, Satanás, ele recebeu da mão de Adão e Eva o domínio desta terra e se tornou representante da família humana. Meu querido irmão, quando Jesus encarnou, tornando-se um de nós, ele se tornou parente nosso, nosso irmão mais velho, e ele veio para nos resgatar. Ele é o nosso resgatador, nosso remidor. O que Satanás reivindica sobre nós e sobre a família humana? O que ele reivindica? Vamos ver em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, vamos ver os versos 6 até o verso 11. Aqui diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A Bíblia dá a entender que de quando em quando Deus tinha concílios lá no céu. E vinham os representantes de todos os mundos criados, mas que não pecaram. Mas também entre eles vinha o representante do planeta Terra, pois quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram para Satanás o domínio do planeta Terra. Então, nos concílios celestiais, veio também Satanás, representando o planeta Terra.
Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Queridos, Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo. Satanás é o falso representante da família humana. Isto durou 4.000 anos, desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás foi expulso dos concílios celestiais. Nunca mais ele compareceu a um concílio celestial após a morte de Cristo, porque Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu como representante seu e meu. Ele é o nosso representante, ele é o nosso resgatador. Ele pagou o preço pela nossa redenção, pagou o preço de resgate da família humana e do planeta Terra. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 1 até o verso 7, nós percebemos que Satanás sabia muito bem que quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram para ele o domínio da terra. Por isso ele falou claramente isso aqui em Lucas capítulo 4, verso 1 a 7. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Percebam que Satanás tinha consciência de que ele tinha o domínio dos reinos deste mundo. Tanto é que ele levou Jesus Cristo a um alto monte e, num momento, mostrou para Cristo todos os reinos do mundo. E o que mais? Verso 6, Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. A mim me foi entregue. Quem deu a Satanás o domínio do mundo? Adão. Adão era o representante de Deus na terra. Quando ele pecou, ele se tornou escravo de Satanás e Satanás assumiu este poderio na terra. Mas, queridos, ele é o falso representante da família humana. Isso acabou. Depois de 4.000 anos de pecado, Jesus Cristo aqui nasceu, tornando-se parente nosso, irmão mais velho, e ele se tornou nosso remidor. Graças a Deus, Jesus Cristo hoje é o nosso representante nos concílios do céu, não mais Satanás. Quando Jesus Cristo ressuscitou Moisés, Satanás reivindicou domínio sobre Moisés. Satanás quer ter o domínio sobre todos os pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos liberta do domínio de Satanás. Abra sua Bíblia em Judas, vamos ver então o verso 9. Mas o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Jesus Cristo ressuscitou Moisés, embora Satanás estivesse reivindicando autoridade, domínio sobre Moisés, porque Moisés, como todos nós, era um pecador. Mas, queridos, Jesus Cristo fez a primeira ressurreição relatada na Bíblia. Jesus Cristo mostrou que ele tinha poder sobre a morte. Ele ressuscitou Moisés. Satanás disse que rodeava a terra e passeava por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Quando Deus lhe perguntou se ele tinha reparado o justo Jó, o diabo reivindicou Jó como sendo seu, sugerindo que o coração de Jó não pertencia ao Senhor. Satanás estava dizendo:
Ele te segue porque és bom para com ele, mas pare de abençoá-lo e verás a quem ele serve. Em outras palavras, se o senhor parar de abençoar a Jó, o senhor vai descobrir que ele serve a mim. Queridos, Satanás pretende ter domínio sobre os pecadores, assim também ele pretende ter domínio sobre você e sobre mim, porque somos pecadores. Mas nós somos pecadores arrependidos, nós somos pecadores que confessaram o pecado a Jesus Cristo e fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos de Jesus Cristo. Satanás só tem domínio sobre aqueles que vivem na prática de pecados voluntários, pecados conhecidos, pecados planejados. Mas aqueles que confessam os seus pecados a Jesus Cristo, eles são purificados pelo sangue de Jesus. E Jesus Cristo quebra o domínio de Satanás sobre você. Ele nos liberta. Ele nos dá a vitória sobre o pecado. Você, meu querido irmão, minha irmã, você tem que crer que existe vitória sobre o pecado. Muitos cristãos vivem gemendo sobre os pecados que carregam a vida toda, praticando os pecados de sempre. E eles acreditam que não existe libertação do pecado ou vitória sobre o pecado. Mas Jesus Cristo não só nos dá o perdão dos nossos pecados, ele nos dá a vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Moisés foi ressuscitado. Embora não tenhamos os detalhes, a Bíblia diz que Miguel, que é Jesus Cristo, discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, Judas, verso 9, indicando que Satanás o reivindicou como sendo dele. Mas Jesus Cristo ressuscitou Moisés. E Moisés está vivo no céu. Tanto é que ele apareceu no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, onde Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, ali Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. Elias representando aqueles que serão arrebatados para o céu sem verem a morte. E Moisés estava ali representando aqueles que morreram, mas que serão ressuscitados e levados para o céu. No livro Patriarcas e Profetas, na página 417, a serva do Senhor diz assim: pela primeira vez, Cristo estava para dar vida aos mortos, quando estava para ressuscitar Moisés. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. Vangloriava-se de que o servo de Deus tivesse se tornado seu prisioneiro. Declarou que nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei de Deus, pois Moisés tinha tomado para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que determinou a expulsão de Satanás do céu. E com essa transgressão, Moisés tinha caído sob o domínio de Satanás. Mas, queridos, Jesus Cristo morreu por Moisés também. Ele foi perdoado do seu pecado, ele foi ressuscitado por Jesus e levado para o céu. Satanás quer ter direito e domínio sobre todos os pecadores, mas lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, todos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo não estão mais sob o domínio de Satanás. Deixe de gemer sob o fardo pesado dos pecados, confesse os pecados, rompa com os pecados, receba o dom do perdão e receba também o Espírito Santo na sua vida, tornando-se vitorioso sobre o pecado. Boaz foi ao portão de Belém, conforme diz Ruth capítulo 4, verso 1 a 12, e ali a cidade em que Cristo nasceu. Ali nasceu nosso parente, em Belém. Os anciãos ali se reuniram e uma sandália, símbolo de propriedade, foi trocada. Os casos eram decididos no portão da cidade. Esse é um tipo da cena do juízo e reflete o que é descrito em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Ali em Daniel capítulo 7, mostra Jesus Cristo como nosso juiz, aquele que veio até o Pai, o ancião de dias, e tomou o livro da mão do Pai, conforme diz em Apocalipse capítulo 5, verso 7. Queridos, Apocalipse 5, verso 7, mostra as mesmas cenas de Daniel capítulo 7, verso 13. Jesus Cristo vindo ao trono do Pai para iniciar o juízo. Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Jesus é o nosso juiz no santuário do céu.
e o juízo celestial foi feito a favor dos santos do Altíssimo. Daniel 7:22. O juízo é a favor e não contra os santos do Altíssimo. Você pertence aos santos do Altíssimo, meu irmão. Jesus Cristo, nosso remidor. Jesus Cristo, nosso advogado. Jesus Cristo, nosso juiz. Jesus Cristo, nosso resgatador, nosso parente mais próximo, nosso irmão mais velho. Ele voltará para nos levar para o céu. Aleluia! Da parte de quarta-feira, Amã e Satanás. Amã é um símbolo perfeito de Satanás. Um homem cheio de ódio, vingativo e que tentou matar o povo de Deus. Na história da rainha Esther, conhecemos Amã, que tinha sede de posição, sede de poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais. Isso está em Esther, capítulo 3, verso 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Assim como Lúcifer era o mais importante e mais poderoso anjo do céu, assim também Amã era abaixo do rei, o mais poderoso oficial do rei. Por isso, Amã é um símbolo perfeito de Satanás. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, que você pode ler em Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 15, e também em Isaías capítulo 14, versos 12 a 15, ali descreve a queda de Lúcifer, aquele que queria ocupar o lugar de Jesus lá no céu. Porque ali em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15, é o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, que conversa com Lúcifer, dizendo: como caíste do céu, estrela da manhã. Satanás queria ser a estrela da manhã. Mas Jesus Cristo diz em Apocalipse 22, verso 16, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Mas Satanás queria ocupar o lugar de Jesus. Ele era anjo, mas queria ser Deus, queria ser adorado. Isso está em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Por isso ele foi expulso do céu. E queridos, em Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 15, fala que Lúcifer foi criado como um anjo perfeito, um querubim perfeito, mas ele se corrompeu por causa da sua formosura e foi lançado do céu. Nós vemos um grande paralelo entre Lúcifer e Amã, porque Lúcifer, ele caiu do céu porque ele desejou o poder, o trono de Deus. E Amã também, embora ele tivesse o poder no império de Assuero, ele queria mais poder. Amã era inimigo maligno do povo de Deus, pois Amã se recusava a reconhecer a supremacia do Deus de Israel. No livro do Apocalipse, vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração levará este mundo à crise final. Satanás não desistiu de ser adorado. Em Apocalipse capítulo 13, verso 3 e 4, menciona que ele está sendo adorado através do papado. Aqueles que se submetem ao poder papal estão adorando a quem? Ao dragão, que é Satanás. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e aqui vamos ver o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Aqueles que se submetem à besta romana, à besta papal, estão adorando o próprio dragão. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Não existe hoje um poder superior ao papado. Todos os reis e rainhas, presidentes, governos, primeiro-ministro, todos eles vão a Roma buscar a bênção papal. Eles todos se submetem, não somente líderes políticos, mas líderes religiosos, igrejas cristãs e igrejas não cristãs. Todos estão indo para Roma, se submetendo ao poder papal. Queridos, o ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo para Roma. Todos estão adorando o dragão, porque estão se submetendo ao papado. É exatamente o que diz Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Isto se aplica aos nossos dias, ao tempo do fim. Não jogue isso para a Idade Média. Isto está no tempo do fim.
E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O poder papal tem poder agora no tempo do fim. A supremacia papal de 1260 anos da Idade Média, ele perdeu esta supremacia papal em 1798. Mas esta ferida mortal começou a ser curada em 1929, com a restauração do Vaticano como sendo um Estado e colocando o Papa, o Bispo de Roma, na posição de rei de Roma. Queridos, em 1929, através do Tratado de Latrão, começou a cura da ferida mortal. Esta cura ainda não se completou, porque ela vai se completar com a supremacia papal do tempo do fim. Quando a lei dominical for imposta, então começa a supremacia papal do tempo do fim, que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando que esta supremacia papal do tempo do fim será por 42 meses. Leio para você Apocalipse 13, verso 5. Não podemos tirar este texto fora do contexto. O contexto aqui é o tempo do fim, últimos acontecimentos na história da Terra. Capítulo 13, verso 5 de Apocalipse diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ele fez isso no passado? Sim, mas vai fazer agora, quando a lei dominical for aprovada novamente. A história vai se repetir. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. No passado ele dominou o mundo com poder absoluto por 42 meses proféticos, 1260 anos. Agora a história vai se repetir. Acredite, meu irmão, a história vai se repetir, só que agora em tempo abreviado, 42 meses literais, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, verso 6, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Fez guerra aos santos na Idade Média, matando mais de 50 milhões de mártires. Fará guerra contra os santos de novo, agora quando a lei dominical for aprovada, na última supremacia papal agora do tempo do fim, fará guerra novamente aos santos e vencê-los. Por que vencê-los? Porque ainda existirão mártires. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Poder mundial, universal. Todos vão se submeter. Mas aqueles que têm um nome no livro da vida não se submeterão, diz o capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, meu querido irmão? Aleluia! Você não vai se submeter ao poder papal. Amã foi o símbolo perfeito de Satanás, que tentou matar o povo de Deus. Foi marcado o dia em que todos os judeus deveriam ser mortos. Por isso Amã simboliza Satanás, porque agora no tempo do fim, novamente o dragão, agindo através do poder papal, vai impor a lei dominical, o sinal da besta, e também vai impor um decreto de morte contra aqueles que não se submeterem ao poder papal. Abra sua Bíblia e leia comigo Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. É o dragão, Satanás, que dá poder à imagem da besta, ou seja, os Estados Unidos da América do Norte. Eles se unem ao papado para o domínio mundial, para que também a imagem da besta, ou seja, os Estados Unidos da América do Norte, falasse e fizesse que fossem mortos. Um decreto de morte agora no tempo do fim. Por isso, Amã é símbolo de Satanás e o decreto de morte nos dias da rainha Esther representa o decreto de morte agora no tempo do fim. Bendito seja Deus. Por quê? Porque naquele tempo, naquele decreto de morte nos dias da rainha Esther, nenhum dos judeus morreu. E agora, no decreto de morte do tempo do fim, ele será aprovado após o fechamento da porta da graça. Por isso, meu querido irmão, no decreto de morte que haverá agora no tempo do fim, nenhum dos filhos de Deus morrerá, nenhum, porque será após o fechamento da porta da graça. Existem 2 decretos, o decreto dominical antes do fechamento da porta da graça, e neste tempo existirão ainda mártires.
mas após o fechamento da porta da graça virá o decreto de morte, e então o povo de Deus não morrerá. Jesus Cristo, nosso remidor, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele se manifestará vindo em poder e glória para nos resgatar, nos levar para o céu. Deus quer usar você como remanescente fiel para proclamar diante do mundo esta verdade presente. Isso é verdade presente. Que Deus te use na proclamação desta mensagem, na preparação de um povo para a volta de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, para um tempo como este, foi assim que Mardoqueu, tio de Esther, disse para ela: para um tempo como este você foi eleita como rainha. Alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias. Tempos difíceis estão por vir e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldades em vez de resolução prometida para o fim da história. Queridos, precisamos estudar as profecias, mas não com medo, mas com ansiedade, com desejo de que esta profecia se cumpra logo, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. Tudo tem que acontecer em tempo abreviado. Jesus Cristo poupa o seu povo abreviando o tempo e fazendo com que tudo aconteça de forma rápida. Embora Deus não nos iluda quanto ao futuro e não esconda os eventos que ocorrerão até o fim, é importante buscar uma compreensão mais abrangente. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião, mas ele sempre destaca a esperança. Esse é o padrão de Deus. Ele mostra o caos sendo causado na angústia qual nunca houve, após a lei dominical ser aprovada mundialmente, mas Deus não deixa os seus olhos focados no caos. Ele concentra os seus olhos, sua atenção, meu irmão, na esperança da volta de Jesus, na proteção dos anjos que vão nos circundar e nos proteger. Os anjos vão se tornar escudos de luz ao redor do povo de Deus. Portanto, os nossos olhos não precisam ficar voltados somente para o caos, mas existe uma luz de esperança. Alguns olham para a crise e o tempo de angústia de Jacó, cheios de medo e de apreensão, mas esse será o tempo de maior manifestação de Deus a nosso favor, porque os anjos se tornam escudos de luz e nos protegem. E na angústia de Jacó, que será após o fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos de Deus morrerá, nenhum morrerá. Todos serão protegidos e amparados. Os momentos finais não serão fáceis, mas serão de manifestação dos anjos nos protegendo. Assim como é certa a previsão de tempos difíceis, também é certa a libertação que Jesus Cristo nos dará. Em Apocalipse capítulo 12, o diabo persegue a noiva de Cristo, cheio de ira, mas Deus intervém e salva a sua igreja. A história de Esther também apresenta uma bela rainha, desempenhando um papel central no drama, e Deus usa Esther para salvar o seu povo. Abra sua Bíblia em Esther capítulo 4, verso 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Veja o conselho que Mardoqueu deu para Esther. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Queridos, para este tal tempo que estamos vivendo hoje, Deus nos escolheu para sermos representantes dele na terra. Assim como Esther foi representante de Deus para a salvação do povo judeu naquele tempo, Deus tem um povo escolhido para este tempo, para um tempo como este. Deus nos escolheu para proclamar a mensagem de Deus. E Deus derrama o Espírito Santo sobre nós. Nós não estamos sozinhos. Nós somos batizados pela chuva temporã e serôdia do Espírito Santo. E com o rosto brilhando de santa consagração, correremos por todas as partes do mundo, pregando as 3 mensagens angélicas,
pedindo ao povo de Deus que está em Babilônia: sai dela, povo meu. Meu querido irmão, para um tempo como este, Deus nos deu a mensagem. Para um tempo como este, Deus nos chamou. Quando o mundo todo estará se dobrando e adorando o poder papal, Deus tem aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Deus nos usa para sermos seus porta-vozes, assim como Esther descobriu que não estava sozinha, porque tinha uma multidão orando e jejuando por ela. Assim também você vai descobrir que você não está sozinho, meu querido irmão. Existem anjos ao seu redor. Existe o Espírito Santo sendo derramado sobre você em forma de chuva serôdia. Assim como o povo de Deus foi liberto do decreto de morte naquele tempo, o povo de Deus será libertado agora do decreto de morte no tempo do fim. Deus vai resgatar o seu povo e levá-lo para o céu. O rei Assuero é um símbolo de Jesus Cristo. O rei Assuero estava ao lado do povo judeu. O rei Jesus Cristo, o rei dos reis, senhor dos senhores, está do nosso lado. E o povo de Deus será libertado do decreto de morte. Governantes, perseguidores, pastores e membros da igreja conspirarão contra nós. Por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias, procurarão destruir a nossa fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis de Deus. Eles recorrerão a leis opressivas que supram sua falta de razão. Para assegurar popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulguem leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do decálogo de Deus. Nesse campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias da rainha Esther e Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e o seu povo. Jesus Cristo se manifestará para libertar o seu povo hoje. E Deus está chamando você, meu irmão, para ser um remanescente, batizado pelo Espírito Santo, pregando as mensagens angélicas de Apocalipse 14, não se dobrando diante do papado, não se unindo ao papado através do ecumenismo. Mesmo que pessoas chamem você para o ecumenismo, você diga não. Qualquer aproximação do papado é um retrocesso. E Deus não quer que retrocedamos, Deus quer que avancemos pela fé, olhando para o alto, de onde virá o nosso socorro. Vamos proclamar a mensagem que Deus nos deu. Vamos cumprir com a missão que Deus nos deu. Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. Bendito seja Deus pelo privilégio. Para um tempo como este, você foi chamado, você foi salvo. Deus lhe deu o conhecimento das profecias. Para um tempo como este, Deus está derramando o Espírito Santo sobre você. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, para um tempo como este, o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da Tua profecia. O Senhor nos deu as 3 mensagens angélicas para serem proclamadas para um tempo como este. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Usa-nos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.